Olá, meninas! Tudo bem com vocês aí em casa? Tudo jóia por aqui também. Olá, Paula! Olá, Rose! oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom! Nós estamos aqui hoje para mais um estudo da nossa célula. E aí, você já separou sua Bíblia, seu caderninho de anotação, sua canetinha e vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor? Hoje nós vamos interagir. Lembra que Paulo e eu já fizemos isso? E que ficou bem legal? Nós gostamos muito. E hoje é a Roseli que vai fazer esse estudo pra gente. E como a gente gosta muito desse negócio, né? Nós não estamos aglomerados, tá? E nem estamos em desobediência, ok? Estamos sem máscara porque precisamos falar. E não conseguimos nos afastar mais do que isso, tá? Mas estamos fazendo de tudo para que esse momento aqui seja um momento em que possamos estar com vocês e com muita segurança entre nós aqui também, ok? Então, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por esse espaço, por esse tempo, por essa oportunidade. Estamos aqui com o estudo pronto, mas assim, com a expectativa no nosso coração, sempre, de que quando a gente chega aí na sua casa, você esteja também com muito mais expectativa, porque nós estamos aqui felizes com essa rica oportunidade, né? Já estudamos, já conversamos, já rimos, né? E vamos tentar aqui da melhor maneira possível transmitir para vocês o que a palavra de Deus quer falar para cada uma de nós. Amém? O Senhor já ministrou a vida da Roseli, né? Que é ela que vai administrar esse momento para a gente. E através dela, né? Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai chegar aí na sua casa e fazer aquilo que você permitir que Ele faça. Ok, meninas? O Senhor só faz aquilo que nós permitimos que Ele faça. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, ele entra e faz o que tiver de fazer. Não é isso, Paulo? Não é isso? Então nós vamos orar para que esse momento aqui seja um momento que suba ao trono do Senhor com um cheiro agradável, porque é uma das nossas ofertas que a gente pode dar para o Senhor. Né? Já que nós não podemos ir nas casas, já que nós não podemos estar juntinhos nas casas, nós estamos aqui nos oferecendo, né, como oferta viva para o Senhor e para abençoar a sua vida. Vamos juntas orar? Deus Santo, Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade onde estamos aqui. Deus, muito obrigada pela vida da Paula, muito obrigada, Deus, pela vida da Roseli, muito obrigada pela minha vida, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pelas minhas irmãs que estão assistindo, que irão compartilhar com outras amigas a tua palavra, Senhor. O Senhor diz na tua palavra que eis que está à porta e bate. E aquele que abrir, o Senhor entra, ceia. E é assim que queremos, ó Deus, que o Senhor faça em nossa vida. Estamos aqui com os nossos corações e vidas abertas a ouvir o seu Santo Espírito, Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, que da mesma forma o Senhor entre nessa casa, sente-se com essa minha amiga, com essa nossa querida, e faça, Senhor amado, aquilo que a tua palavra necessita de transformar na vida, na casa, ó Deus, na família. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra encontre o solo já pronto, para que a tua palavra cresça e dê fruto, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração sedento a ouvir a tua palavra, Senhor, de forma que, através de nós, possamos ser canal, Senhor, para abençoar as nossas irmãs também nas suas casas. E, ó Deus, onde mais a nossa voz chegue através desse estudo. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. 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 A Rose agora vai estar com a palavra, né? E nós aqui vamos tentar interagir um pouquinho com ela, tá bom? Olá, meninas! Vamos para mais um estudo das células apostólicas. Então, hoje, o nosso tema
vai ser um tema assim que vai falar muito aos nossos corações. Por quê? É algo tremendo. Sabe por que é tremendo? Porque vem do nosso Pai, vem de Deus. E o nosso tema de hoje é força sobrenatural. Eita glória. E para falarmos de força sobrenatural, nós precisamos entender, né, o que é força. O que é força? Força é tudo aquilo que nos movimenta. Nós temos duas forças. A força natural já nasce com cada um de nós, né? Já vem de Deus essa força natural. A gente às vezes não tem muito não, né? É verdade. Mas aí que tá. Essa força natural, ela nasce conosco, ela faz parte do nosso dia a dia. Quando você levanta, agradece a Deus, porque todos nós temos os nossos desafios do dia a dia, né? E muito. E a força natural, ela nos faz levantar da nossa cama, né? A força natural, ela crê na força da natureza também, né? Na força da natureza, por quê? Porque nós sabemos que tudo que existe na natureza foi feita por quem? Por Deus. Pelo nosso Criador, o nosso Deus, não é verdade? E a força natural está ligada à nossa força Física. justamente. A nossa força física. Por isso que nós vemos as pessoas levantando peso para ficar musculoso, né? Para ter o quê? A força física. A força física, o exercício, ele faz bem para a nossa saúde. Por quê? Nós precisamos exercitar os nossos músculos. Por quê? Senão eles vão ficar como? Flácidos, caídos. Você não vai, se você não exercitar os seus músculos, você vai chegar um momento que você não consegue nem se levantar. Sim, não é verdade? Essa é a força natural que está ligada com, né, a nossa força física. Mas existe a força sobrenatural. E essa só podemos falar se tivermos alicerçadas na palavra de Deus e ela vem juntamente com a nossa fé. Não existe força sobrenatural se não existe fé, né? E a força sobrenatural é aquela que ultrapassa a força natural. É fora das leis da natureza, fora do comum. Não tem como explicar a força sobrenatural. Por quê? A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 2,14, ela nos diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E a força sobrenatural está ligada ao nosso Deus, ao nosso espírito, né? E o nosso espírito fortalecido pela fé, nós podemos o quê? Contemplar a força sobrenatural do nosso Deus. É forte, é forte. Não é verdade? Só ligadinho, né? E Rose, olha só ligadinhos e enraizados. é verdade. Se nós estivermos enraizados, nós estaremos ligadinhos e entenderemos realmente o que é viver o sobrenatural do Senhor. É verdade. Só no profundo, né? Isso mesmo. Amém. Isso mesmo. E vem da onde? Vem do poder de Deus. Vem do poder de Deus. E aonde está esse poder? Esse poder, ele existe dentro de você, Paula, de você, pastora, dentro de mim, dentro de você. Amém. Amém. Tá? Essa força sobrenatural, ela existe dentro de cada um de nós. E ela precisa ser exercitada para alcançar um estado de espírito inabalável. Alicerçada aonde? Eita, Jeová. Na palavra de Deus. Somente. Na palavra de Deus.
A força sobrenatural está ligada ao espiritual, né? Por isso, estou relatando algumas coisas, mas não tem como eu definir detalhadamente uma força sobrenatural, porque só você vivendo para você poder falar. Sim. Não é verdade? Né? Justamente. E aqui nós vemos uma experiência. Quantos relatos tem na palavra de Deus através dessa força sobrenatural? Né? E nós podemos ver lá em 1 Samuel 17, né? O rei Davi. O rei Davi, quando ele resolveu enfrentar o gigante Golias, ele foi na força dele. Ele não até foi. tentou, né? Quer dizer, ele não, o próprio Saul, né? Tentou fazer com toda a roupa, né? As armaduras. As armaduras, né? É. Até tentou, mas não era isso que Davi precisava, né? Você imagina só, pelo que se detalha, né? O Davi, ele não era uma pessoa que tivesse assim, uma boa estatura. E a palavra de Deus nos relata que esse gigante tinha 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Imagina. Gigante mesmo. Perante Davi, né? É verdade. Se ele fosse na força dele, quando ele olhasse no gigante, ele, você sairia correndo. Você sairia. Justamente. Eu não ficaria, com certeza. Então, nós vemos esse relato, né? Do rei Davi. Que ele foi na força do Senhor. Na força o quê? Na força sobrenatural. Né? Porque se ele fosse na força física dele, ele não sairia no vencedor. Né? Ele não iria sair. Eu tirei um textozinho de um livro que diz assim: a força da carne vem pela atividade dos músculos, a força da alma pela prática da fé. Estou aí? Pegou aí? Porque eu aqui, minha filha, estou pegando tudo que vem. Aleluia. Então, a força sobrenatural de Deus em nossas vidas é o único recurso que não falha. Nunca muda. Sempre que Davi acessava essa força, sendo no campo, enfrentando os leões e os ursos para defender as ovelhas, fosse na caverna ou no castelo, ou nas guerras. Quando ele acessava essa força, como que ele saía? Vitorioso. Lembrei agora do nosso estudo passado, né? A intimidade que Davi gerou, né, com o Senhor, para poder chegar a um nível desse. Sim. E eu falei também semana passada, é que um tema está ligado no outro, que a gente vai construindo quando vê, né? Tá um seguido do outro. Semana passada eu falei dessa fé, porque ele sabia que ele sozinho ele não ia conseguir. Com aquela armadura, muito menos, porque ele não conseguia se movimentar. Né? Ele precisava exercitar, precisava ter essa intimidade com o Senhor, exercitar uma fé e que essa fé levou ao sobrenatural. Justamente. Foi tremendo. Foi. É algo assim, se nós olharmos, né, os relatos que nós temos na palavra de Deus a respeito do sobrenatural de Deus, são coisas que, assim, se as pessoas olharem com os olhos físicos, elas não vão entender. Sim. Mas tem que ser olhado pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, para que possamos ver essa fé sobrenatural. Sabe o que eu estou lembrando agora? Eu estou lembrando que, assim, quando a gente vê o sobrenatural, a gente lembra do Gênesis. Haja. E não é toque de mágica. Não. É pelo poder sobrenatural do Senhor. É verdade. Né? O haja foi acontecendo a partir de uma palavra. Então, é por fé, é por uma intimidade que a gente vai tendo com Deus, que a gente vai entendendo os relatos da palavra. Né? Pode ser que na minha vida, na nossa vida, esteja acontecendo coisas que a gente fala assim, só pela força.
Não pelo nosso braço, mas pela intimidade por fé no sobrenatural do Senhor, né? Que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa aí até na sua casa, por tudo que a gente está vivendo, que você olha assim e fala assim, ai, mas isso aí, pela força sobrenatural, né? Exercite sua fé. Sim. O nosso Deus, Ele é capaz de realizar o impossível. Né? É a palavra que a gente está lendo, e não é a palavra nossa, né? É a palavra de um Deus que, com uma palavra lá no livro de Gênesis, tudo que a gente consegue ver hoje aconteceu. Né? Ele falou que houvesse o mar e houve o mar, né? As estrelas e houve as estrelas, a mata, né? Os pássaros e tudo. Então, assim, hoje nós temos tanta força no braço que às vezes a gente esquece que precisamos acreditar nessa força sobrenatural. E depender dessa força. Depender. Totalmente dessa força sobrenatural. Justamente. Agora eu quero convidar as amadas para que a gente possa ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta 2 aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9 e 10, que nós vamos estar lendo neste momento. Essa passagem é uma passagem que Jesus disse a Paulo. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O 10 nos diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Interessante, né? Olha que contraste. Quando sou fraco, que sou forte. Que negócio é esse? E aí, Paulo, fala alguma coisa. Quando você está fraca, você é forte? Só no Senhor, né? É verdade. É só no Senhor, porque a nossa tendência está fraca, ficar ali cabisbaixo, né? A nossa força natural nos permite isso. É verdade. Mas se formos olhar para o Senhor, o que a palavra diz, que a alegria do Senhor, a nossa força, aí nós vamos estar entrando no que está dizendo aí, né? É verdade. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele nos diz que a fraqueza é a porta para uma força maior que a nossa, pois nos leva aonde? A força de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Agora, se nós voltarmos um pouquinho nesse mesmo capítulo lá em Coríntios, nós vamos ver o porquê que o Paulo está falando dessa maneira, né? A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne e que ele orou ao Senhor, mas o Senhor não tirou esse espinho. E esse espinho, muitas das vezes, da nossa vida, eu entendo assim, que é para justamente, né, nós sabemos, pelos relatos que nós temos na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo era uma pessoa culta, né? E ele teve, assim, várias experiências, né? Tanto antes como perseguidor e depois como servo do Senhor. Mas talvez, se esse espinho não tivesse na carne dele, poderia entrar o orgulho e a soberba, não é verdade? Então, por isso que ele diz que quando está fraco, aí que ele está forte, né? Porque esse comentário, ele nos mostra, né, para que a gente entenda que nos momentos de dificuldade, de angústia, de perseguição, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Você já viu quando tudo está bem? Muitas das vezes, você até esquece, né? Esquece assim em termos. Mas quando a luta vem, você bota o seu joelho, se você tiver que ficar horas e horas ali, em joelho, buscando o Senhor, né? Pede oração para um monte de justamente, né? Aí você,
naquele momento você está ali naquela busca. Agora, quando tudo está bem, às vezes você relaxa. Não é verdade? Então eu E aí que está o perigo. Justamente. Então é isso que acontece, porque eu acredito que no momento que ele estava sentindo a dor daquele espinho na carne, ele estava ali buscando mais e mais o Senhor, orando. E quando a gente ora, quando a gente busca, o que acontece? Renova o quê? As nossas forças. As nossas forças são renovadas no Senhor. Não é verdade? Então, ele entendeu isso. E através dessa busca, através dessa constância em oração, existe o quê? O crescimento espiritual, o fortalecimento, né? Aí você pode, mesmo que você esteja passando por algo, alguma dificuldade, mas você vai poder se levantar, né? E poder exaltar a quem? Ao nosso Deus. Porque só Ele, né? Que na hora da necessidade, às vezes, amigos somos, mas o nosso Deus, Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. Permanece. É verdade. Ele permanece você sendo leal, desleal, fiel, infiel. Ele permanece, né? É verdade. Como um pai que ama, que nunca deixa. E isso assim, nós somos fortalecidos pela fidelidade do Senhor na nossa vida, né? E para a gente poder continuar a nossa jornada, nos deleitando no Senhor, que é a nossa força, né? E nas fraquezas nós somos provados na nossa fé, né? O autor do livro Enraizado, lá na página 104, ele diz assim, ó, eu extraí essa frase: experimentar fraqueza nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. Fé comprovada e força sobrenatural. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou amando esse livro. Ele é muito bom. Eu sempre quando a gente vai falar, né, dos nossos estudos, a gente fala, gente, adquire. É um livro de cabeceira mesmo, é um livro onde não é Bíblia, tá? Bíblia é Bíblia, mas isso aqui te dá um direcionamento para algumas coisas, né? Justamente. A pessoa passou por momentos, por fases muito complicadas e que ele entendeu que só enraizados e na palavra é que ele conseguia desenvolver habilidades que vinham do Senhor, coisas que ele nem sabia que São tinha. testemunhos reais, né? É verdade. Então, assim, todas as vezes que a gente fala adquire, que vai ser bom, pensa pela internet, né? Não temos agora condições de adquirir na livraria que tem, né? Que é lá de São Paulo. Mas assim, não demora muito, né, Rose? Não demora. Não demora, né? Claro que vai ter que pagar uma taxa, né, de frete e tudo mais, mas assim, é um material que você vai poder ir acompanhando e depois você pode desfrutar até com outros momentos, né? Não precisa ser só agora na célula, né? Mas em outros momentos você dá um testemunho daquilo que você pôde viver, passar para outras amigas, né? Emprestar, enfim. Todas as vezes que a gente tem possibilidade de falar, né, desse livro, que tem sido uma ferramenta muito boa para nós. Não só nós da célula, né, que temos como ferramenta, porque a Bíblia é a nossa regra. É a nossa regra, onde nós colocamos a nossa fé e praticamos, né? Isso aqui vem como uma ferramenta mesmo, onde a gente tem a possibilidade de pegar alguns temas, alguns tópicos e transformar em estudos. Então, você que puder, adquire, tá? Com certeza. E esse livro Enraizado, ele, aqui na capa mesmo, ele fala: os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Esse lugar escondido é o seu interior. Aquele pedacinho, ó, aquela partezinha que só papai vê. Que ninguém conhece, né, pastora? Ninguém conhece. É um escondidinho, então escondidinho só ele. É igual a raiz dele, né? Escondidinha lá de novo, a gente não sabe para que lado tá, o tamanho que tá. E é assim, é com muita alegria, né, que a gente está
baseados nesse livro, né? E assim, ele também vem as mensagens dentro da palavra de Deus. Isso é muito bom. Eu não sei vocês, mas assim, nós hoje estamos aqui fazendo essa ministração. Mas quantos anseiam para ver depois? É verdade. Para ver como que ficou, para ver se, né? A gente gera expectativa para estar aqui fazendo e depois fica gerando também expectativa de que as meninas aí, vocês aí também vejam o carinho que a gente está aqui, né? A gente cria essa expectativa de fazer o melhor aqui para chegar aí na sua casa ou aí no hospital, talvez você receba essa palavra aí no seu leito, né? De dor, de enfermidade. O Senhor é com a sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Receba aí a palavra do Senhor, tá? Isso, nós estamos aqui essa com força, muita... né? Essa força sobrenatural, receba aí, É tá? verdade. Amém. Agora eu gostaria de ler a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 24, os versículos 15 e 16. A palavra do Senhor nos diz assim: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Essa passagem aqui, ela nos mostra que todos nós, estamos sujeitos a cair, mas nós temos um Deus que nos dá força para levantar e prosseguir. Aleluia. Nós não estamos livres de cair, né? Mas quando nós colocamos a nossa fé no Deus sobrenatural, nós podemos nos levantar e prosseguir. Se nós olharmos, né, para a vida de José, lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, nós temos esse relato muito lindo da vida de José, né? E o que acontece? Os maus irmãos de José, eles ficaram de emboscada contra José. Eles perturbaram o seu descanso, né? Ao vendê-lo como escravo para o Egito. Eles se vangloriaram em seu triunfo sobre ele. Eles pensaram que tinham se livrado dele para sempre. Olha só. Né? Mas o abençoado Senhor estava levantando rapidamente. E lá nesse relato, alguns anos depois, a gente vai ver o quê? Os irmãos de José, né, se curvando perante ele. Porque aquela prova, tudo aquilo que José passou, os tombos que José levou, levaram ele aonde? Ao palácio, ao governo do Egito, né? E assim, se vocês tiverem oportunidade, leia a palavra do Senhor. Poxa, esse relato sobre a vida de José é algo tão lindo, porque a gente vê que nenhum de nós estamos livres de passar as provações, as perseguições. E pelos de casa. Justamente. E sermos muito traídos pelos de casa. Justamente. Machucados pelos de casa. Justamente, né? Deixados para trás. E eles se curvaram diante dele, temendo por suas vidas, anos depois, né? E assim, é lindo essa história. E José, né? Lá tem um relato que José chorou, né? José chorou quando viu os irmãos, né? Mas houve o perdão. E José, ali, depois de tudo aquilo que ele passou, né? Se ele não tivesse, né, se levantado pela força do Senhor, se não tivesse um Deus todo-poderoso ajudando ele, talvez, né, ele não fosse ajudar os irmãos, porque a palavra nos relata que a fome era grande, e só ali no Egito que tinha alimento. Né? Por causa de José também, né? Justamente. Administração, sabedoria de administrar.
Isso, né? Porque a fé num Deus sobrenatural é muito tremendo, né? Então, o nosso caráter, ele se desenvolve nas provações da vida. E com José não foi diferente, né? Por quê? Ser jogado na cisterna, ser vendido como escravo, aquilo ali fortaleceu o caráter dele e fortaleceu a fé, né? Porque eu acredito que se a gente estivesse passando por uma situação dessa, a gente ia perguntar por quê, né? Não sei se José perguntou. Tirou proveito de uma má situação, né? Justamente, né? Teve um bom aprendizado. E nesses momentos que nós dependemos mais de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus que ministra mais graça dentro de cada um de nós, sabedoria e sensibilidade sobre nossas vidas. A gente tem que permitir mesmo, né? Porque se fosse só pelo homem, só pela carne, com certeza a gente não consegue. Não conseguiria. Não conseguiria. Ver a vida de José e depois ele falar, né, que perdoava, que aceitava e que teve toda uma reconciliação. Quantos de nós a gente não sabe perdoar? É verdade. Quantos de vocês aí estão passando por um momento difícil na sua casa que você vai falar assim, eu perdoo, não perdoo não. Quantas vezes nós já precisamos ser liberados do perdão? É uma opção, né? É uma escolha. Eu escolho perdoar e eu escolho amar. São questões que a gente precisa entender o que a gente quer, né? Eu sempre falo que algumas coisas, né, você falou aí também, Rose, que nós somos um produto de tudo que a gente vai passando, né? É verdade. Hoje nós somos pessoas totalmente diferentes do que éramos há 10 anos, vamos dizer assim, né? Se eu for procurar a Valéria que era 10 anos, eu não vou encontrar muita coisa, né? E assim sucessivamente. E algumas coisas que eu não fazia 10 anos atrás, hoje eu tenho condição porque eu permito. Justo. Né? Eu escolho perdoar porque eu quero viver uma vida mais leve, mais tranquila, né? Mas se eu também escolho viver sem liberar o perdão, essa é uma escolha minha, né? Vai sangrar todas as vezes que tocar, né? Vai machucar todas as vezes que tentar entrar até num assunto informal, aquele assunto entra ali que você vai ficar desconfortável, você vai desconversar, você não vai querer, né? Desenvolver aquilo ali para você, porque houve uma escolha da liberação do perdão ou não. Né? E esse relato de José eu gosto muito dessa história. E assim, o perdão ele é libertador. Não é verdade? O que acontece? Quando você perdoa, porque a gente geralmente, as pessoas, como a pastora falou, as pessoas da nossa família, pessoas que estão mais próximas de nós, aquelas pessoas que nós amamos, queremos bem, né? São essas pessoas que são usadas para nos ferir, para nos machucar. E se a gente der uma olhada geral, você vê o que aconteceu com José, com os irmãos dele, né? Isso tudo aconteceu por causa de um sonho que José teve e relatou esse sonho. E o que aconteceu com esse sonho? O que nasceu dentro do coração dos irmãos dele? A inveja, né? A inveja, né? E a palavra diz que a inveja é o quê? A podridão dos ossos. É muito sério, né? Mas se você hoje que está escutando essa mensagem, leia a palavra, leia esse relato da vida de José. Se não me engano, a partir de Gênesis 37. É lindo, lindo, lindo. E coloque no seu coração o perdão do Senhor. Porque quando nós perdoamos, Deus abre assim a nossa mente para algo. Às vezes, quando nós não liberamos o perdão, as coisas não acontecem na nossa vida, né? Por não liberar o perdão. E quando nós liberamos, acontece algo muito tremendo no mundo espiritual. É o sobrenatural. É o sobrenatural. O sobrenatural vem.
Então, aqui também eu tirei uma frase do livro Enraizado, né, do Beni, que diz assim, lá na página 113, a força de Cristo aperfeiçoada em nós é a força para levantar depois de um tombo, para continuar indo em frente, para vencer mais um dia. É isso. É isso. Muito tremendo, né? Muito tremendo mesmo. Fica caído quem quer. É verdade. Porque as oportunidades estão aí, né? Pra gente tropeçar. Ah, caiu, tá, mas cair seja um descuido, né? Eu esqueci a palavra, mas que não seja uma coisa que você queira cair, né? Mas que foi assim, descuidei, caí, me ajuda a levantar, quero levantar e levantar mesmo. É verdade, né? é verdade. Seja uma coisa que você queira ficar ali, né? Não, eu quero mesmo viver dessa forma. E para isso, queridas, estão as líderes das células, né? Elas estão aí para estar ajudando, né? Como a Valéria falou, né? A pastora Valéria falou, caiu, tá cabisbaixo, está passando por alguma situação difícil, aciona, pede ajuda. As líderes estão aí para isso, para estar junto com vocês aí, né? Não tem necessidade de passar por dificuldades sozinha. Aciona mesmo, a pastora Valéria está à disposição, as líderes, as coordenadoras, aciona, pede ajuda. E assim, Paula, pode ser que a nossa voz, né, esteja chegando até uma pessoa que não é membro da célula, não é membro da PEBARG, que nós somos membros da PEBARG, Primeira Igreja Batista Renovada no Gradim, né? Pode ser que você não esteja entendendo muito bem o porquê da gente estar falando célula, que nós estamos especificamente falando de estudo de células, né, como a Rose falou na apresentação, células apostólicas dessa igreja, onde nós fazemos parte de um ministério de mulheres feitas para gerar. Por isso que o nome do nosso canal é Feitas para Gerar. E talvez você esteja aí assistindo e fale assim, mas como que eu vou acionar uma pessoa se eu não faço parte? Coloque aí nos comentários, né? E nós vamos conversar com você. Eu queria entrar em contato. Como que eu faço? Né? Nós temos, se você entrar no site da PIBARG, você vai ter lá todos os nossos contatos. Eu não queria por esse meio, eu queria entrar já conversando com alguém. Coloque aí nos comentários que nós vamos ver, né? Nós vamos entrar em contato com você. Deixe o seu contato se você quiser, ou entre em contato pelo site da nossa igreja. Tudo bem? Justamente. Jesus, quando ele ensinava, ele gostava de ensinar aos seus discípulos através de parábolas, né? Para que eles entendessem, né? Era uma ilustração para ele mostrar o quê? As verdades espirituais, né? E eu vou ler a parábola do semeador, que se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 4, o verso 16 e 17. No verso 16, a palavra nos diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Né? Justamente o que acontece, nós sabemos, né, quando nós estamos firmes, quando realmente a gente está alicerçada, enraizada na palavra, né, nós sabemos que, como foi dito aqui ontem, nós passamos pelas provações, mas as provações, quando você busca mais a presença, essa força sobrenatural do nosso Deus, ela vai nos fortalecer espiritualmente. E nós podemos nos levantar porque nós estamos fortalecidos espiritualmente. E aqui, nessa parábola, né, Jesus, ele está falando aqui para os discípulos dele.
a palavra, a semente é a palavra de Deus. Então, se hoje você está escutando esta palavra, nós estamos falando sobre força sobrenatural, a força que vem de um Deus sobrenatural, que vem através da fé. Então, se aposte da palavra do Senhor, busque essa força sobrenatural sobre a sua vida. E aqui, os solos pedregosos são os diferentes tipos de pessoas que existem no mundo, né? Que depende de suas próprias forças. Se nós dependemos de nossas próprias forças, nós vamos cair. Na verdade, para levantar vai ser um pouquinho difícil. Mas quando nós dependemos desse Deus que nos dá essa força sobrenatural, nós podemos cair, mas nós vamos nos levantar pela fé. As pessoas, esses solos são das pessoas que resistem o quê? A construção de raízes, né? A construção de raízes, porque nós sabemos que as raízes é que fortalecem as árvores, né? E as nossas raízes estão aonde? Na área espiritual da nossa vida. Se ela for fortalecida, nós poderemos nos manter de pé. Se você ficar hoje, né, a palavra disse, hoje ouvires a voz de Deus, não endureçam os vossos corações, né? Então não fique endurecida diante das dificuldades, perseguições. Porque se você se endurecer, você vai cair e vai ter dificuldade para levantar. Não é verdade? E Cristo, ele abraçou suas fraquezas. Foi quebrado, vazio, acabado, morto. Mas Deus aperfeiçoou sua força na fraqueza de Cristo. E Cristo, ele pode fazer o mesmo em nossas vidas e pode mudar a nossa história. Amém. Cristo é poderoso em nós. Ele é a nossa força sobrenatural. Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, espera, confia, obedeça ao Senhor, e as suas forças serão renovadas, sua fé fortalecida e seus objetivos alcançados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque se você estiver frente ao mar, né? Se você crê nessa força sobrenatural, ele pode abrir esse mar e você pode atravessar os seus pés secos. Porque assim nos diz a palavra do Senhor. Paula, já houve algo na sua vida que você pôde contemplar essa força sobrenatural? Com certeza. Incontável. Não dá nem para contar o peso da mão, nem dos pés, porque o Senhor ele nos surpreende sempre, né? E na última vez que eu dei o estudo, eu falei sobre um testemunho, né, que eu tive com a minha filha atropelada. E são coisas que a gente acha que na força do nosso braço nós podemos fazer algo, né? E literalmente vivendo na dependência do Senhor, nós nos rendemos e vemos que somente no Senhor, né, quando nós retiramos o nosso time de campo, é onde o Senhor vem e age de forma sobrenatural. Louvado seja Deus. E você, pastor? Meu Deus! A Paula falou dos dedos, né? A gente fica tentando colocar mais. Não tem. Momentos muito difíceis, né? Que a Paula acompanhou, né? A cura do Caio, né? Que tinha um problema de alergia desde bebezinho, desde que nasceu, na verdade. E o Senhor curou de uma forma assim sobrenatural. Né? Através de um manifestar de oração, o Senhor foi lá e curou, né? Hoje o Caio está lá, são. Né? E outro foi o acidente do Vitor, que não tem muito tempo, né? E eu chegar lá e ver a cabeça do meu filho debaixo da roda, né? A cabeça e a roda, literalmente a mão do Senhor parou o carro, literalmente, antes de pegar na cabeça do meu filho.
Então ali a impotência de mãe acaba, a força se esvai, vê aquele monte de carro de bombeiro, polícia e tudo mais, seu filho ali caído no chão, todo rasgado, porque os bombeiros já tinham rasgado a roupa para ver, perna para um lado, pé para outro, e o capacete, né, saiu literalmente, porque a roda bateu no capacete e soltou. E ali ele ficou, né? Hoje o Vitor tem, né, algumas cicatrizes, mas não tem nada na cabeça, graças a Deus, né? Ficou assim com sequelas na perna, mas o poder sobrenatural do Senhor ali é ver um atropelamento de um filho, né? O que se faz naquele momento? Você não tem o que fazer, né? Você tem que depender de homens que são capacitados, né? E que são profissionais para aquilo ali e que você vê que só o Senhor. É verdade. Nem mexer pode, não. Não pode mexer, não pode abraçar, não pode. É verdade, né? E essa é a força sobrenatural do nosso Deus, né? Eu, assim, também quando meu filho, ele era pequeno não, tinha seus 4, 5 anos. Bebê! Mas ele sempre foi grandão, né? E naquela época, magrinha, né? 54 quilos, olhava pro meu filho, se tivesse que carregá-lo no colo, eu não ia aguentar. Mas quando o tempo mudava e vinham as crises de bronquite, vinha essa força sobrenatural. O Senhor das mãos, né? De eu levantar o meu filho, pegar ele no colo e sair com ele para levar no médico, né? E essa força sobrenatural também, né? Vem pela... a medicina muitas das vezes diz não, porque não tem jeito. Mas a força sobrenatural do nosso Deus pode dizer hoje sim para você. E você se levantar desse leito e ser curado em nome de Jesus, né? E essa força sobrenatural, ontem também, escutando a pregação da irmã Roberta, né? Vem também diante das nossas, de todas, ela opera em todas as áreas da nossa vida, né? E ontem esse testemunho foi na área financeira, né? Por ela precisar de um valor, né? E Deus moveu o sobrenatural para que esse valor fosse depositado na conta dela no momento certo. É assim que nós reconhecemos, né, a força sobrenatural do Senhor quando somos curadas, a força sobrenatural quando caímos e o Senhor nos ajuda a nos levantar. E essa força sobrenatural está dentro de mim, está dentro da pastora, está dentro da Paula, está dentro de você. Amém. Busque essa força sobrenatural. A palavra do Senhor, ela te fortalece. Amém. Até o próximo estudo. Na paz do Senhor Jesus.